Hoje eu vou ensinar você a aprender a habilidade mais valiosa, mais valorizada do mercado, a criar sistemas. Porque, cara, programar, todo mundo programa. Todo mundo pega um livro, vou pegar um livro aqui, ó. Esse aqui, tá valendo hoje. Todo mundo pega um livro e todo mundo vai lá ler os códigos que estão no livro e vai, nossa, que bacana, né? Então é assim que faz o if, é assim que faz o alert, é assim que faz o prompt, é assim que eu faço com HTML. Show de bola. Mas aí chega um cliente e o cara fala assim: velho, você não consegue fazer um sistema para mim? Você não consegue fazer uma landing page? Você não consegue fazer aqui um aplicativo? Você consegue fazer isso aqui na minha empresa? Daí você fala assim: não. Sabe por quê? Porque a habilidade de projetar, ela é uma habilidade mais importante que programar. Duvida? Digita, vai no LinkedIn e coloca assim, ó, analista de sistema. Compare os salários e depois compare salário de programador. E o full stack é isso, é o cara que consegue projetar o front, consegue projetar o back, APIs. Claro que ele também é programador, mas a habilidade principal de um full stack é projetos. É o cara que consegue tirar um sistema, qualquer ideia do papel. E adivinha, o seu cliente vai precisar disso. O cara que vai te contratar, ele vai falar assim: ô José, tem como você projetar aqui esse aplicativo de cadastro de fornecedores? E daí você vai ter que saber quais são os campos, o que é um fornecedor, quais são as atividades chaves que um fornecedor faz dentro daquela empresa, se aquele sistema vai ser distribuído como multi-tenants, ou seja, ele vai ser alugado ou vai ser um sistema próprio só daquela empresa. Olha só a quantidade de perguntas e eu nem comecei a aula de hoje. E lembrando também que a aula de hoje eu vou passar um passo a passo. São 3 passos iniciais, são passos surpresa que a gente vai liberando aqui ao longo da aula. Então não sai da aula se você quer saber quais são os 3 passos para projetar qualquer sistema antes de você codificar. Então você que estava aprendendo programação, falou assim: tá, moleza, já sei o JavaScript, já sei o React, já sei o Node.js. Agora eu vou sair para o mercado. Não, senhor. O senhor não vai sair ainda, ô senhora, porque você precisa aprender a criar sistemas. E antes de começar o passo 1, eu vou contar a história da Zuleika. Zuleika é uma amiga minha. É uma grande amiga minha. E a gente trabalhou junto na Embraer, ok? E a Zuleika, ela trabalhava lá na Embraer como analista de sistemas. Eu lembro bem que lá por 2007, 2006, 2007, eu ganhava em torno de R$ 3.800, carteira carimbada na Embraer, como analista de programação, analista de publicações técnicas. Eu fazia uns scripts, fazia uns programinhas. E aí eu descobri, através de um programa de cargos e salários de vagas que tinham em aberto, que existia lá então um aproveitamento interno. O que que é? Uma vaga aberta interna para a minha seção de analista de sistema, que era a mesma profissão da Zuleika, bicho. A Zuleika, a Zuzu. Tinha a Zuzu, tinha a Zuleika, tinha a Vólia, tinha outras pessoas, o Jorge. Eram pessoas que já estavam ali há algum tempo e eram pessoas que projetavam o trabalho que eu ia fazer. Olha só que interessante. E toda essa galera, eles ocupavam então um cargo de analista de sistemas, algo análogo a isso. E o que acontecia? Eu descobri, por conta de uma vaga aberta de aproveitamento interno, que o salário dessas pessoas, o salário na época, em 2006, de um analista de sistemas, ou seja, o cara que projeta os requisitos para o programador, era de R$ 12.000. 12 pau, bicho.
12 mil reais. Enquanto eu, que era programador, tinha que passar o meu bumbum o tempo inteiro sentado lá na cadeira, o cara lá projetava. Ele colocava no papel aquilo que ele escutava de um cliente. Colocava no papel os requisitos e eu tinha que programar. Mas eu não fiquei ainda tão chateado, porque, cara, eu não vou ficar invejando o salário dos meus amigos, enfim, eles merecem, com certeza. Mas eu fiquei ali muito encafifado cara, se o cara entrega um Word para mim, se o cara entrega um Excel, se o cara entrega uma coisa desenhada, que não é o programa rodando, por que o trabalho desse cara vale mais que o meu? Por quê? Eu quero entender aqui. Deixa eu pentear meu cabelo. Quero entender aqui você no chat se o porquê você acredita que um analista de sistemas ganha ou deveria ganhar mais que um programador, o cara que programa. Sendo que o programador é o cara que digita o código, o cara que tem que criar, o cara que tem que compilar, colocar o sistema no ar. Não faz sentido. Por que que o analista de sistemas deveria ganhar mais que um programador? E eu fiquei com isso na cabeça. E então, o que aconteceu? Um dia, eu saí dessa empresa a qual ele trabalhava e eu montei a minha própria agência de software. E eu comecei a atender lá os meus clientes. E um belo dia, chegou um cliente e pediu um sistema. E aí, meu filho, eu descobri o porquê que o analista de sistemas ganha normalmente 15k por mês. E um programador, hoje, iniciante júnior, aí tá ganhando 3.800 de acordo com as pesquisas. E eu descobri e consegui sintetizar em 3 passos que vão fazer você tirar uma ideia do papel e colocar ela na realidade. Porque pensa comigo, é lógico que o cara que faz ali as análises de requisito, ele ganha bem. Sabe por quê? Porque ele consegue extrair uma ideia e transformar em algo do abstrato para o concreto. Uma habilidade que a maioria dos programadores não tem. Sabe por quê? O programador espera as seguintes requisitos ali para ele fazer qualquer coisa. Ele vai sentar no editor, o que ele espera? Qual é o nome da tabela? Quais são os campos daquela tabela? Qual é o nome da API? E qual é o nome da tela? Qual é a cor do botão? Quais são os estilos? O programador, minha gente, que não consegue sair do campo das ideias e colocar isso em prática, ele é um programador chat GPT. O que é o programador chat GPT? É aquele cara que você precisa dizer exatamente o que ele precisa fazer. E ele é um cara que traduz todos os requisitos de nome de tabela, campo, etc., em linhas de código. Só que deixa eu te contar uma novidade. Olha só, vamos abrir o chat GPT aqui? Vamos lá? Vou abrir aqui. Então vou colocar aqui, ó, chat GPT 4 e vou colocar aqui, ó, você é um programador web. Crie uma tela para cadastro de fornecedores em HTML, JavaScript e o React. Crie uma estrutura CRUD. Vou colocar aqui a temperatura 07. E aqui eu vou colocar 2025, sei lá. Vamos colocar aqui um submit. Então, vou mostrar aqui um CRUD e ele começa. Tá? Primeiro instala o React e depois o que você vai fazer? Você vai fazer a tela, olha só, o componente, vai ter então aqui os eventos de submit, ele vai ter os eventos, os campos de formulário, depois ele vai ter o quê? Ele vai ter mais alguns outros detalhes, ele começa a especificar aqui para você, né, toda a parte do back-end. Se você explorar um pouquinho mais, por exemplo,
Agora crie o back-end com as tabelas. Você vai clicar aqui em Submit, ele vai criar primeiras dependências, depois cria o arquivo server.js, cria aqui as rotas, ou seja, se a gente começar a explorar um pouquinho mais, você vai ter então algo que ele remete ao quê? Algo muito próximo de um código. Então tem um monte de gente hoje, um monte de programador que hoje está preocupado, falando assim, cara, será que a IA vai tomar o meu trampo, o meu trabalho? Cara, se você for um programador que só transfere uns requisitos para código, sim, é muito provável que a IA vá pegar talvez não em 2024, não em 2025, mas em 2026 ali, 27. Com certeza isso daqui já está muito mais avançado e vai sim pegar muito trabalho de programador. Programador crude, aquele cara que escuta precisa do nome da tabela, os campos, as coisas, para criar qualquer código. Porque o que separa você de uma IA é isso daqui, é a capacidade de comunicação com aquela pessoa, porque se o seu cliente já sabe quais são os campos, quais são os requisitos e tudo que ele precisa para criar um sistema, cara, ele não precisa de você. Por quê? Porque o ChatGPT já vai criar um pseudocódigo para ele ali muito próximo. Então pensa comigo, é uma ilusão você querer que o seu cliente, aquela pessoa que está trazendo para você o seu serviço, diga exatamente o que você precisa fazer. Então você tem que ter uma capacidade intelectual, e eu já vou te mostrar aqui em 3 passos, passo 1, 2 e 3, como que você chega lá. Beleza? E é claro também, no final, eu vou passar aqui para você os 2 livros surpresa que está aqui nesse pack, beleza? E esses 2 livros surpresa que estão aqui nesse pack que vão ajudar você a projetar qualquer sistema. Vamos lá, passo número 1. Passo número 1. Qual é a principal habilidade que um programador precisa ter no momento de projetar qualquer sistema? Eu vou colocar aqui o primeiro passo. Escutar. Nossa Senhora! Mas que coisa genial! Que gênio, né? Eu preciso escutar o que o cliente quer. Você precisa escutar. Você precisa escutar. Mas como assim você precisa escutar? Você precisa fazer uma etapa que chama coleta e análise. Beleza? Para você idealizar alguma coisa. Mas então você está falando que o cliente ele vai conseguir ali dizer o que eu tenho que fazer. Não estou falando isso. Eu estou falando que você precisa, através da escuta ativa, coletar algumas palavras-chave e coletar utilizando essas 3 perguntas que a gente vai fazer aqui. Então, passo número 1. Eu vou colocar aqui, ó, escutar, coleta e análise. A gente vai focar nesse primeiro passo aqui, beleza? Então, qual é a primeira pergunta que você precisa fazer para o seu cliente? E tudo que você precisa fazer é pedir para o seu cliente contar a história. Uma história. E qual é a história? Bom, você precisa contar a história do porquê ele está falando com você. Todo cliente vai chegar, todo cliente vai te pedir baseado em qual é o seu pesadelo? Então você precisa entender para o cliente e eventualmente até fazer essa pergunta o que te tira o sono à noite? O que te tira o sono à noite? Por que você está sem dormir? O que está acontecendo no seu negócio? Lembrando que, além da gente utilizar o passo 1, 2 e 3, no passo 2 eu também vou mostrar qual é a ferramenta que eu utilizo para modelar. Eu vou mostrar como eu modelo todo o sistema
para que você possa entender. E eu não estou falando aqui, ó, de sistema React com token. Isso não é sistema. Isso não é o sistema que o seu cliente vai pedir. Vamos fazer, então, um sistema escolar? Sabe por quê? É legal a gente fazer um sistema escolar, porque todo mundo aqui já foi aluno. Porque se eu disser aqui para vocês, olha, vamos fazer um sistema aqui de controle de manuais aeronáuticos IPC. Daí você vai falar assim, que diabo que é isso de IPC, velho? Que é isso? Eu vou ter que explicar o problema para você. Então é mais fácil a gente fazer um problema, resolver o problema a qual nós, eu e você, tenhamos o conhecimento em comum. Combinado? Vou colocar aqui, ó, sistema de controle escolar. Beleza? Fechado? Então, o sistema de controle escolar, a gente vai colocar aqui e eu vou conversar, então, com o diretor da escola. Beleza? A gente vai simular aqui uma conversa. Então, eu vou perguntar o seguinte: senhor diretor, muito bom dia. O senhor pediu a minha visita aqui. Eu sou um analista de requisitos e hoje a gente vai resolver os seus problemas. E eu quero que você me descreva o seguinte: o que te tira, primeiro, o sono à noite? Por que o senhor está querendo um sistema? Porque o senhor está querendo este sistema. Por que será que uma pessoa gostaria de um sistema de controle escolar? O que está acontecendo nessa escola? O que está tirando o sono? Primeira coisa, controle de faltas e acesso aos alunos. O que está acontecendo? Os alunos, eles estão completamente desfalcados com relação às faltas. Os alunos, eles não têm, digamos assim, um controle específico de acesso, de que horas que entrou na escola, que horas que saiu, que dia que veio. O que está acontecendo? Tá uma bagunça. Então, um controle de faltas e acesso dos alunos. E também podemos dizer que os professores não possuem uma listagem destes alunos. Portanto, as faltas demoram a entrar na planilha. O que acontece? O aluno chega lá, o professor tem que repassar todas as faltas ali, ele nem sabe quais são esses alunos, ou então ele tem uma listinha em papel, e lembra que ele fazia um Czinho, né? Ele fazia ali um J de justificado. Estão lembrados dessa época? Eu tô lembrado. E daí o professor guardava tudo isso em papel. Em papel. E o que gera o quê? Gera retrabalho. Por que retrabalho? Porque o professor anota tudo isso e soca lá na secretaria. E a secretária que se lasque. Coitada da secretária para poder repassar depois tudo isso para uma planilha do Google Docs. Então, controle de faltas e acesso dos alunos. O que eu preciso também ter aqui? Um controle de acesso para barrar os alunos que estão devendo na escola. É uma escola particular. Tá achando o quê? Se o aluno está devendo, eu tenho que barrar os alunos na escola. Ou seja, chamar os pais para que possa retirar o aluno da escola após a entrada. Porque a gente também não pode barrar, né? Mas daí o aluno entrou, tal, daí você fala assim, olha, você só vai poder entrar a próxima vez, ou aqui, se o seu pai vir te pegar. Não é isso? Nem sei se pode fazer isso numa escola particular. Mas tudo bem. Controle de faltas e acesso dos alunos. Que mais? Quais são os requisitos que um sistema escolar precisa ter? Material. Ou seja, eu preciso controlar quais são os livros didáticos, preciso controlar a matéria
em sala de aula, beleza? Controle de material, matéria dada em sala. E também eu preciso controlar controle das notas. Afinal, a gente precisa aqui com as notas boletim online, ou seja, a gente tem que pedir dar acesso para o boletim para os pais, porque tem muito aluno que leva a nota, o boletim para a sala, falsifica lá. Eu nunca fiz isso, eu nunca falsifiquei a assinatura do meu pai nem da minha mãe. Mas, enfim, tem que ter um boletim online, ok? Que mais? Repetência ou... Não é repetência, né? Controle de médias, ok? Média 7, a gente vai colocar aqui. E mais algumas outras coisas. A gente também não pode, né, exagerar muito aqui nos requisitos, senão eu vou ficar fazendo requisito com você aqui até amanhã, beleza? E também tem agora os, muito bem lembrado, o Ricardo, os professores. O que um professor precisa ter? Controle de faltas e presença. É a mesma coisa, mas tudo bem. Eu preciso também ter aqui, ó, controle de relatórios, controle de provas. Então eu preciso ter o quê? Um controle de material, controle de notas dos alunos. Tá meio bagunçado. Então olha só, é o pesadelo. O cliente está falando, então, cara, olha só. O dono, o senhor diretor, tá aqui falando assim, então, sabe o que acontece? E ele vai começar a contar a história, vai falar assim, porque aquele professor, a Janaína, o que acontece? A Janaína, bicho, é uma professora que ela dá nota rápido, tem que dar nota, rápido. Ela entrega todos os trabalhos e anexa isso às faltas dos alunos, tem coisas extras, então ele começa a te contar uma história, ok? Então o que acontece? Ele conta para você o que tira o sono dele à noite, ele começa a contar os problemas dele. Então aí ele vai falar o seguinte, porque o aluno que está devendo, o cara... entra aqui na escola, entra aqui de qualquer jeito, daí você pergunta, mas tem que barrar? Tem que barrar, porque... Mas pode barrar. Então, olha só, você vai perguntar o que tira o sono do senhor diretor à noite. Porque o senhor está querendo esse sistema, o que tira o seu sono à noite. Claro que tudo isso aqui é importante, mas nem tudo você pode fazer e nem tudo você vai conseguir fazer. Então, na sequência... O que você precisa saber? Qual é, então, se o senhor falou que esse é o pesadelo, qual que seria o seu sonho? Feche o olho por 1 minuto. Pense que todos esses problemas estão resolvidos. Como que isso, no seu sonho, é resolvido? Daí ele vai falar o seguinte, olha só, controle de faltas e acesso dos alunos. Então, tem aqui, ó, um controle de acesso facial com presença. Opa! Então eu tenho um negócio aqui, ó, acesso facial. Preciso ter câmera, preciso ter uma catraca. Que mais? Ele tem aqui, ó, um controle web de presença. O que é esse controle web? O professor abre uma tela e clica para que ele possa confirmar a presença do aluno na sala. Então isso daqui já vem preenchido. Pô, velho, já vem preenchido, hein? Acabou o trampo dos caras, velho. Acabou. Ou seja, o professor já vai ter uma listagem ali falando o seguinte, o José, tá aí? Tá aqui. Então, opa, tá marcando aqui. Então, o José, ele passou pela catraca, passou pelo sistema e ele tá sentadinho aqui. Então, eu assino embaixo que o José está na sala de aula. Beleza? E esse negócio de falta, ele é tão sério que na época o coordenador pedagógico da faculdade que eu lecionava, ele falava o seguinte, olha, a falta, ela serve inclusive de álibi para confirmar que aquela pessoa estava na escola ou não. Então, se você, professor, coloca aí que o aluno estava presente,
cara, você tá dando o seu aval aí falando que ele não estava em outro lugar, ele estava aqui, isso inclusive serve de álibi. Para quem não sabe o que é álibi, é quando você comprova lá juridicamente que o aluno estava lá, beleza? E na sequência, o que eu preciso ter? Um controle web de presença, um controle de notas, lançamento das correções e preciso ter mais, basicamente isso daqui, o controle de matrículas, beleza? Por quê? Porque o lançamento das correções deverá acontecer em menos de 25 minutos após o recolhimento das provas. Olha só que interessante. Então, o senhor diretor está falando assim, cara, tem professor que demora mais de, sei lá, uma semana para lançar a prova no sistema. Então, eu preciso que o lançamento das correções das provas em pouco tempo. Por quê? Porque senão o aluno fica enchendo a paciência, fica ligando na secretaria, fica toda hora falando. E o controle de matrículas. Então, basicamente, esse aqui é o sonho. Mas a pergunta mais importante que você vai fazer não são essas duas. Qual é o seu pesadelo e qual é o seu sonho? Mas sim, o que você já tentou até hoje e por que não funcionou. É aqui que você vai conhecer de fato a história real desse cliente. Porque sabe o que pode ter acontecido? Ele pode ter, tentado comprar o sistema que não funciona. Isso significa uma oportunidade mercado para você. Ou seja, se ele tentou comprar alguma coisa que já não funciona no mercado, outras pessoas estão com problema. Portanto, isso abre uma oportunidade de você vender aquele seu sistema para mais pessoas. Mais donos de escola, e daí você pode entrar com um contrato diferenciado. Não é mais um contrato de prestação de serviço, em sim um contrato de aluguel. Um contrato de aluguel do seu sistema. O que é muito interessante, que faz com que você, então, não ganhe mais, talvez, só na quantidade de horas que você trabalhou, mas sim só o fato daquela unidade escolar estar usando o seu sistema. Beleza? Ou, se ele já tentou, né? Tentou contratar, o que deu de errado com o outro programador. E, cara, já saí de cada furada quando eu perguntei isso daqui. Sabe por quê? Porque já tive situações que daí, o que aconteceu? O suposto dono do negócio, o diretor, daí ele começou a reclamar. Não, porque o programador, cara, onde já se viu? O cara queria cobrar. Daí você fala, ele queria cobrar? Ele queria cobrar, mas como assim ele queria cobrar? Não, ele só vai ficar sentado na cadeira, ele só vai digitar uns códigos lá, que é um negócio fácil, ele só vai digitar o código, o cara vai me cobrar 15 mil reais? Pô, isso não é justo. Todo mundo precisa comer, o programador também é gente, né? Entende? Então você vai conseguindo puxar o histórico do que aconteceu e você já nem entra numa furada dessa. Você já fala assim, tá, tudo bem, entendi. Então, olha só, eu vou te fazer uma proposta e daí você faz uma proposta de, em vez de 15 mil reais, de 70 mil reais. Você fala um não educado. É um detalhe, tá? Vou colocar um ponto 3 aqui. Você nunca fala não para o cliente. Você deixa ele recusar a proposta. Você nunca fala não para o seu cliente, você sempre deixa ele declinar. Não, mas como assim você quer me cobrar 70 mil? Você sabe, né? As coisas estão caras, a inflação, etc. Então você nunca fala qual é o problema dele, beleza? Então isso aqui é a análise. Então, primeiro passo, escutar, coleta e análise. Passo número 2, o que você vai fazer? Você vai fazer
a modelagem de dados UML. Que raio que é isso, cara? Que eu escutei na faculdade, nunca vi, mas ninguém fazer. Vamos entrar aqui no Google. Modelagem de dados UML. A gente vai entrar aqui na Wikipedia. E a gente vai ver aqui. A UML em si é uma forma de você estruturar os seus pensamentos, uma forma de você conseguir organizar os seus pensamentos baseado num padrão de objetos que eles fazem uma modelagem. Então, o que eu posso dizer para você é que, se você quiser, por exemplo, criar um sistema de caso de uso, que é o primeiro modelo que nós vamos utilizar aqui, o que você faz? Você utiliza um diagrama de caso de uso, que é um diagrama mais abstrato possível das coisas que precisam ter no seu sistema. Então, o que eu costumo utilizar aqui? O Star UML. O Star UML é um sistema muito interessante de desenho de diagramas UML, que ele cobre aí 99% dos diagramas UML que estão como padrão UML, beleza? Porque o UML significa Unified Modeling Language, ou linguagem de modelagem universal, alguma coisa assim. Beleza? Mas o que acontece? Ele dá para você colocar aqui muitos tipos de diagrama, inclusive wireframes, dá para você fazer um monte de coisas aqui interessantes, diagrama de banco de dados. Então a gente vai modelar, fazer uma pequena modelagem aqui para você entender como que é, beleza? Primeiro, a gente vai modelar aqui quais são, dentro do Star UML, o que eu preciso fazer? Eu clico com o botão direito em Model, Add Diagram, Use Case Diagram. A gente vai abrir aqui o diagrama de caso de uso, beleza? Eu vou tentar colocar o melhor zoom possível para ficar claro para você. Então vamos lá. Qual é a primeira coisa que eu faço quando eu abro um diagrama de caso de uso? O que eu tenho que fazer? Desenhar bonequinho palito? Não, o senhor tem que colocar quais são os atores desse sistema. Quem vai interagir com esse sistema? Então, quem vai interagir? Claro, o professor, ok? E segundo, o aluno, ok? Esses são os dois caras principais aqui, ok? Que vão interagir com esse sistema. A partir dos atores principais, aí sim você vai colocar o que esses atores principais fazem. Então, a gente vai colocar nesse balãozinho aqui os casos de uso. O que é um caso de uso? Você vai descrever basicamente aqui o que o professor vai fazer. Então, ele vai fazer, dentro de uma tarefa mais abstrata possível, é lançar presença, ok? O lançar presença, ele tem quais interações? Bom, ele tem uma primeira interação, que a gente vai criar uma associação aqui, que é confirmar. Eu preciso confirmar a presença de um aluno que fez o quê? Passou na... Vou colocar aqui, ó, reconhecer facial. Ah, mas você está fazendo aqui algo que, poxa vida, não está no padrão especificado da UML que você está colocando. Cara, o UML é o que você quer que ela seja. Você está entendendo? O que é melhor? Você ter um diagrama que só você entende, ou que você vai ficar 15 horas estudando como é que faz diagrama, ou você vai fazer um diagrama que, tudo bem, não está na especificação completa da UML, mas já é o suficiente para eu conseguir programar. Qual que é o melhor? Porque senão o que acontece? Você vai começar a virar em vez de criar soluções, que é o software rodando na máquina, você vai ser o cara que é especialista em UML. E sim, especialista em UML, pô, o cara ganha bem e tal. Mas, bicho, você precisa entregar um software funcionando. Porque senão o que vai acontecer? O diretor da escola, ele não vai te pagar.
né? Isso daqui é para quê? Para eu conseguir ter o mínimo digamos assim, de trabalho. E até para servir como documento em que o diretor da escola, ali, o responsável, ele vai assinar, falando assim, olha, tá certo, é isso que eu quero, é isso que a gente precisa, e agora a gente vai iniciar a fase 2 do nosso contrato, que agora é a construção do sistema. Ops, falei aqui o quarto ponto. Segundo ponto, depois de lançar a presença, eu vou lançar as notas. Quem vai lançar as notas? O professor. O aluno lança nota? Não, o aluno não lança nota. O aluno faz o quê? Consulta o boletim. Mas o boletim, ele é um sistema que ele está ligado ao sistema de controle de notas. Mas o aluno em si, ele não lança nota. Porque se eu sou um aluno e lanço nota, eu vou lançar 10 para mim, não é verdade? Então, olha só que interessante. Eu já tenho aqui algo em que eu já consigo entender dentro de um sistema quais são as permissões que uma pessoa, um ator dentro daquele sistema tem. Por quê? Porque se eu permitir que o aluno lance as notas, cara, vai estar fácil, né? Outro detalhe também, o sistema de consulta de boletim, ele avisa por e-mail. Avisa quem? Avisa o aluno. Então, eu vou colocar aqui, ó, avisa por e-mail, o sistema de boletim. Então, o que acontece? Você vai começar a adicionar os casos e ações que o sistema vai colocar e como ele interage com seus respectivos atores dentro desse sistema. Se você mostrar isso daqui para um leigo, o que ele vai falar assim? Cara, tá certo, o professor lança presença, ele confirma e o reconhecimento facial acontece através aqui do aluno. Né? O professor lança as notas, mas o aluno só pode consultar o boletim. O aluno não lança a nota. O sistema de controle de consulta de boletim, ele avisa por e-mail. Mas é um aviso o quê? Daí você pode colocar aqui, ó, dentro do stereotype, você pode colocar aqui, auto de automático. É algo automático, é uma anotação que você pode fazer aqui, ó, auto, avisa por e-mail. E isso daqui você começa a desenhar. E qual então o primeiro passo quando você vai fazer a modelagem UML? O primeiro passo é o diagrama de casos de uso. Fiz o diagrama de caso de uso, qual seria o próximo diagrama que eu tenho que fazer? Quem arrisca qual é o diagrama próximo que eu devo fazer? Qual seria? Só isso daqui já é o suficiente para servir como especificação para um sistema? Não, não é o suficiente, mas é uma condição inicial. Lembra da turminha lá da Embraer que eu trabalhei? Eles faziam os sistemas de caso de uso, validavam com quem estava solicitando o sistema e depois, na fase 2 de validado, o que eles faziam? Eles faziam um diagrama de entidade relacional. O que é um diagrama de entidade relacional? É o diagrama onde eu vou fazer as tabelas do banco de dados. Isso mesmo. Então eu tenho, bugou aqui. Então o que eu tenho? A disciplina. O que tem que ter numa disciplina? Vamos lá, preciso de ajudas. Tenho o meu campo ID. Tem então aqui o nome da disciplina, tem então o período. Claro que eu estou fazendo aqui em português, mas você vai ter que fazer em inglês ou no você costuma colocar, ok? Vai ter que ter o período, mas o período nem é ligado aqui. Olha só, o que a gente precisa fazer? A gente tem que fazer aqui, ó, a matrícula. O que a matrícula precisa ter? A matrícula, ela precisa ter, então, deixa eu apagar aqui. Ela precisa ter aqui, ó, uma disciplina tem várias
matrículas. Então, aqui, o que eu preciso ter? O ID disciplina, ou seja, olha só, um relacionamento de um para muitos. Ah, mas como é que você sabe disso, Felipe? Como é que você sabe desenhar um sistema de banco de dados? Eu sei desenhar porque, primeiro, eu tive que entender o que eu tinha que ter. Então, o que eu tenho a matrícula aqui? Eu tenho, além da matrícula, uma data. Eu tenho ainda os meus atores. Professor e que mais? Aluno. E veja que a matrícula eu tenho um professor para várias matrículas. Eu tenho, então, um aluno para várias matrículas. Então, me parece que a tabela matrícula é uma tabela muito importante. Olha só, o que ela concentra? Ela concentra disciplina, concentra ID professor e concentra ID aluno. E a gente ainda vai colocar aqui, ó, status. Por quê? Lembra que o seu diretor tá precisando aqui, ó, lançar presença, fazer reconhecimento facial, lançar aqui. Então, se o aluno pode entrar ou não. Então, tem que ter um status. Se o status daquela matrícula estiver inválido ou inativo, o que eu vou fazer? Não libero a catraca. Então, eu vou sempre ficar aqui controlando a matrícula. Tem aqui uma data ou período da matrícula. E sim, eu estou fazendo aqui de um jeito bem simples ainda. Por quê? Porque aqui eu não quero complicar termos em inglês e vários detalhes aqui que a gente poderia complicar ainda mais. Vou dar um salvar como aqui e vou colocar aqui no meu home esse valor. Mas o que eu posso montar? Eu vou montar aqui, ó, um outro modelo que eu desenhei. Deixa eu fechar aqui o meu UML, dar um new. Olha só, o que eu posso ter de tabelas, né? Esse daqui é um sistema que eu tenho, um sistema de controle escolar. Esse sistema de controle escolar aqui, com todas essas tabelas de produto, oferta, aluno, estudante, é o sistema que eu fiz para controlar o sistema de área do aluno. Esse sistema de área do aluno é próprio. E eu fiz todas essas tabelas aqui, todos esses relacionamentos. Beleza? Então é algo que, sim, a gente usa aqui no mundo real. Eu te ensino que eu faço todos os dias. Beleza? Aqui, só para a gente fechar, e o meu software aqui está lento, não sei porquê. O que eu tenho aqui, então? O nome do professor, eu tenho o quê? Matrícula. Eu vou colocar um ID aqui, mas é aquele número do crachá, vou colocar crachá. Ok? Aqui o aluno, eu tenho também nome dele, eu tenho crachá, ou seja, eu vou colocando aqui tabelas. As coisas, pergunta sincera, se eu escuto o que o diretor da escola fala como qual é o pesadelo, qual é o sonho, porque não deu certo, coloco todos os balõezinhos aqui e eu vou começando a utilizar aqui esses balõezinhos que, claro, eu estou chamando isso de uma forma vulgar, mas o diagrama de caso de uso, pai construindo as tabelas e os seus relacionamentos de informação, eu estou chegando mais próximo de criar um sistema, sim ou não? Coloca aqui no chat para a gente entender. Eu estou chegando mais próximo da criação de um sistema, eu estou conseguindo sair de um modelo que era totalmente abstrato para um modelo que eu já estou chegando mais próximo da criação de alguma coisa. Então, olha só que interessante. Eu estou, então, cumprindo com o meu objetivo, que é eu estou criando o sistema. E veja, só que interessante, eu nem cheguei ainda na linguagem de programação. Eu não decidi qual vai ser
a linguagem de programação, não decidi qual vai ser o ambiente. Por quê? Porque se nos requisitos de software que eu estou criando aqui, por exemplo, esse reconhecimento facial na hora de lançar a presença é algo ou uma aplicação que não vai ter internet no local, por exemplo, é uma guarita distante, que lá não chega Wi-Fi, lá não chega nada. O que eu tenho de opções? Eu vou colocar um React lá? Vou colocar o React num ambiente que não tem internet? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou carregar o banco de rostos de reconhecimento facial num ambiente que não tem internet? Como é que eu vou ligar esse reconhecimento facial com uma confirmação em tempo real com o professor? Como é que eu vou fazer isso? Se o lançar presença, ele não tem internet na guarita. Porque eu, como aluno, eu chego lá e ele faz um reconhecimento facial. Beleza. Só que eu tenho que mandar isso para um sistema de pré-lançamento. Como é que eu faço? Bom, você pode falar, olha, esse problema é impossível de resolver, então eu preciso de uma ligação intranet, né? Que eu vou colocar uma antena Wi-Fi que vai daqui até lá, e a gente vai ter que fazer isso. Ou então a gente pede pro Tião, Tião, todo dia que você for abrir o portão, você leva lá o SD card, enfia lá na máquina, carrega os alunos, depois que todo mundo entrou, você tira o SD card e coloca no servidor. São opções? Sim ou não? São opções. Opção 1, infraestrutura. Passo cabo, ligo Wi-Fi, 2 antenas, etc. Ou eu peço para o Tião. Por quê? Porque se o diretor da escola falar assim, cara, eu até entendo que é interessante esse sistema online, mas eu não tenho grana. Ou então não tem tecnologia suficiente para resolver isso. É difícil em 2024. Mas não tem uma tecnologia suficiente. O que a gente vai fazer? Eu já tenho o Tião serve. Daí você vai falar assim, você tá satisfeito em colocar o Tião para resolver esse problema? Tô, então tá tudo bem. Então tá tudo bem. E daí, como sempre, depende. Daí você vai fazer um puta de um sistema em React para rodar num ambiente que não tem internet? Daí você não vai fazer isso. Você vai fazer uma interface desktop, que pode ser em JavaScript com Electron, que é um framework que permite criar aplicações desktop utilizando o JavaScript, ou então você faz um Python com Qt para rodar no Linux. Olha só o leque de possibilidades se abrindo. Olha só como é importante você não chegar com uma solução pronta, porque senão você chega enviesado. Entende? Entende porque você precisa conhecer várias opções e ter tudo isso dentro do seu canivete suíço, se você é uma pessoa que vai resolver problemas? E eu estou falando aqui de um sistema de controle escolar que só está controlando 2 questões aqui, que é presença e nota. Imagine se a gente vai criar agora um sistema de pedido online completo como o do iFood. Quantas variáveis eu preciso entender, quantos atores eu tenho. Eu vou ter lá a loja, vou ter lá o cliente, vou ter o motoboy, o que mais? Entende por que essa habilidade custa caro? E se você juntar essa habilidade com a habilidade da imersão do dia 1, que foi a aula mais interessante que eu dei até hoje, que a gente criou o mecanismo de MPA, módulo, processo e atividade, você nunca mais, eu te prometo que você nunca mais vai ficar desempregado. Porque, cara, você vai conseguir resolver qualquer problema. E a habilidade de resolver problema é uma habilidade que ela é barata ou é uma habilidade que ela é cara? A habilidade de resolver problemas é uma habilidade cara para quem está contratando, obviamente, ou uma habilidade barata. Será que eu deveria ganhar bem para resolver problemas? Porque problemas custam, né? Dá prejuízo. Tem aluno fugindo na escola.
Tem aluno inadimplente chegando aqui. Vamos pegar só os inadimplentes? 30% dos seus alunos são inadimplentes. 10%, vai, 30 é muito, 10%. O faturamento da sua escola é de 100 mil reais. Então, o que está acontecendo aqui? Todo mês, 10 mil reais estão indo no ralo. Por quê? Porque ou você está deixando o cara estudar de graça, ou você está deixando de cobrar esses 10 mil reais. Por mês. 120 mil por ano. E aí? Será que vale a pena você cobrar 30% disso? Será que valeria você cobrar 30 mil reais? Valeria? Sim ou não? Você faz um contratinho com o cara, fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um sistema aqui de controle para você e a gente nem vai começar a controlar as outras frus-frus. A gente vai controlar só aquilo que dói. Ou seja, a gente vai fazer aqui o passo 3, priorização. A gente só vai priorizar aquilo que traz grana para a escola, vai estancar prejuízos. Você me paga 3 meses, você fica com o restante da vida do lucro para você? Combinado, 30 mil reais. E você já tem o código. Daí amanhã você traz o código aqui e instala na minha catraca. Já pensou? Cara, eu nunca fiquei desempregado na minha vida. Nunca. Nunca. Eu não sei o que é ficar desempregado. Já fui mandando embora. Já fui mandando embora, como todo mundo, né? Já fui dispensado. Mas eu nunca passei um dia da minha vida sem trabalhar, velho. Nunca. Por quê? Porque, cara, eu naturalmente já tenho habilidade nativa minha de querer resolver problemas. Eu, quando tinha lá, eu era mais novo, tinha 15, 14 anos, eu queria ser um inventor. O que um inventor faz? O inventor resolve problemas. E olha só, não estou falando de tecnologia, eu estou falando de um ML que você abre, faz balõezinhos aqui, depois faz diagramas de classe, e você aí, ó, preocupado em ter que estudar React com Angular, com não sei o que. Calma, calma, vai ter a hora de você passar por isso, que é o quarto passo, priorização, a gente vai colocar aqui, ó. Por que priorização? É sobre investimento, ROI, isso precisa ser mais rápido possível. Por quê? Porque se o dono dessa escola resolver que, olha só, o cara tá aqui resolvendo o problema, tá tirando meus pesadelos, tá trazendo os meus sonhos aqui de volta, tá fazendo eu tomar gosto pelo meu negócio, ainda tá trazendo lucro, porra, chama esse cara de novo mais 10 vezes. Não é isso? Sim ou não? Não é isso? Porra, velho, você nunca mais vai ficar desempregado, cara. E eu tô te ensinando uma habilidade que é mexer num ML. Mexer num ML. Nem precisa ser o Star ou ML, pode ser uma folha de papel. Uma folha de papel. Claro que você vai fazer no ML porque, porra, né? Software ainda que é gratuito. O meu aqui não tá licenciado. Custa $60 para você licenciar esse negócio lá num tipo de licença educacional lá. Ou então $120 lá. E o quarto passo, aí sim é codificar. Então você vai um programa que atenda os requisitos de análise. Daí você vai imaginar, agora eu vou fazer um sistema de presença em que o Tião vai trazer. Então eu não preciso mais do OpenCV, o Open Computational Vision, de computação, de visão computacional, que eu estava imaginando. Não vou precisar daquela catraca ultra moderna, é só o dedão mesmo aqui. Ou o crachá do aluno resolve. E é o Tião que vai fazer. Tá, tudo bem. Então é um sistema aqui simples. Simples para você. Mas pro dono da escola, você resolveu a vida do cara, velho.
Você também consegue entender um pouco do contexto do que você está fazendo? Consegue entender aonde que você está se encaixando na comunidade, no mundo? Você está conseguindo ver o seu local? Você sabe o que que é um cara chegar no seu aniversário e falar o seguinte: cara, hoje é seu aniversário, pede a quantidade de pizza que você quiser, que eu vou te mandar a pizza. Sabe o que que é isso? Ele vai falar assim: não, 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 mas custa caro, mas não precisa pagar. Eu vou te dar a pizza. E daí chega lá, 5, 6, 7 pizzas de pepperoni com não sei o que, e refrigerante e tudo mais, e chega o bolo. Chega 2, 3 motoboy pra chegar rápido. Por quê? Porque o cara tá te agradecendo, bicho. Ele tá te pagando e ainda tá te agradecendo. Os alunos estão recebendo nota rápido. O professor tá indo pra casa feliz, velho. Não tem outro trabalho melhor que esse. Não tem, velho. Você pode deitar a cabeça no seu travesseiro e falar assim: Senhor, fiz o que deveria ter sido feito e tudo que eu estou fazendo está servindo como algo positivo para o mundo. E depois tem outros sistemas rodando por aí, já pensou? Tem na escola joseense, na escola paulista, daí depois você instala lá no outro. Pô, velho, não tem pra ninguém, bicho. Você não tem pra ninguém. 15 mil reais, velho. É lixo. Lixo. Isso aqui tinha que ser 150 mil, cara. Tá entendendo? 150 mil. Dá pra vender pra 10? Não dá? Dá pra vender pra 10. E é só passo 1, passo 2, passo 3. Cara, são habilidades que tá aqui. Foi isso que eu aprendi com a Zuleika, bicho. Foi isso que eu aprendi com a Volha. Foi isso que eu aprendi com o Jorge. Pô, os caras são foda, né, velho? Os caras são foda. São 4 passos, velho. 4 passos pra você conseguir chegar e codificar. É escutar. Pede pro cara, me conta a sua história. Eu tô aqui, me conta a sua história. Você me permite gravar o áudio? Permito. Conte a minha história. Passo 2. Você vai abrir um software gratuito e você vai desenhar balãozinhos aqui. Certo? Depois, para cada balãozinho, você vai detalhar alguma outra coisa aqui dentro de um sistema aqui de banco de dados. Passo número 3, priorizar. Você vai conversar com o dono. 8 putinho. Você vai priorizar com o dono e falar assim, cara, o que é o seu pior pesadelo? Cara, o pior pesadelo é os alunos entrando, velho, e não pagando, bicho. Porra, 10 pau, velho. Eu pago o salário de 5 professor. Caralho, tá difícil. Daí você vai lá, traz 10 pau pro cara, velho. De passo 4, daí no passo 4 você é feliz. Daí você vai criar seu sistema, daí você vai trazer, daí você vai brincar de código. Até o passo 3 é chato. Por quê? Porque é papel, é coisa, mas tá bom, velho, tá bom. E o que você tem para te auxiliar? Os 2 livros misteriosos aqui que entrei, que são 2 livros que eu recomendo muito que você leia. O primeiro livro é o livro chamado Arquitetura Limpa. É um livro do Uncle Bob, Robert C. Martin, que é um livro que te ensina a criar arquiteturas mais limpas, sistemas melhores projetados. Ele está mais ligado ao passo 4. E o passo 1, 2 e 3? Qual é o tipo de livro que vai me ajudar? Cara, DDD, Domain Driven Design. É um livro difícil de ler. Eu assumo que não é um livro fácil, mas ele vai dar uma estrutura de modelagem para você que você consegue fazer isso aqui, ó. Você consegue modelar, você consegue isolar domínios, você consegue entender aqui, ó, um passo a passo, que sinceramente tá um passo a passo mais detalhado.